Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar por que eu comprei ações do Banco do Brasil, mesmo com todo mundo falando para vender ou para aguardar, esperar, enfim. Fato é que, com todo o risco que o mercado vem colocando, por ser uma ação estatal, tem eleições vindo por aí, o lucro de Banco do Brasil caiu, a inadimplência aumentou, o risco está em ações do Banco do Brasil, eu resolvi comprar. E eu vou te justificar o porquê que eu comprei mais ações do Banco do Brasil. Eu já tenho ações do Banco do Brasil em carteira há muitos anos, mas eu resolvi comprar. Fato é que as suas ações caíram mais de 30% aí nas últimas semanas, as pessoas estão com medo, realmente o que está acontecendo com o Banco do Brasil, tá? E eu resolvi comprar. Eu estou indo contra a maré, contra o mercado. Se você pegar aí a maior parte das casas de análise, todo mundo falando para não comprar Banco do Brasil, estamos avisando os clientes para não comprar mais, mas Banco do Brasil, até algumas semanas atrás, era a melhor ação da Bolsa, era a queridinha da Bolsa de Valores, todas as casas de análise, todos os bancos, todos os analistas gostavam de Banco do Brasil e a partir do momento que caiu o lucro em um trimestre, todo mundo não gosta mais de Banco do Brasil. Então eu tô indo contra a maré e eu comprei, mas eu vou justificar tudo aqui para você, tá? Nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é por que as ações caíram tanto. A segunda parte, motivos que me fizeram comprar Banco do Brasil, mesmo após a queda e sendo um banco estatal. E a terceira parte do meu vídeo vai ser qual a minha estratégia para Banco do Brasil. Bom, eu não quero perder muito tempo aqui nesse vídeo explicando o real motivo da queda das ações do Banco do Brasil, mas eu fiz um vídeo muito legal onde eu entrei no balanço, lá no RI, que é o relacionamento de investidores do Banco do Brasil, e eu expliquei tudo, linha a linha, por que as ações do Banco do Brasil caíram. Se você quiser ver um vídeo mais completo, vem aqui no card, tá? E depois que acabar esse vídeo, você vai lá e assiste e entenda ali na prática, eu mostrando no balanço o porquê as ações caíram. Mas, se você quer saber de uma forma resumida, eu vou falar agora, vamos fazer de uma forma prática e objetiva aqui, tá? Então vamos lá. O lucro do Banco do Brasil caiu no primeiro trimestre de 2025, apresentando um lucro de 7,3 bilhões de reais, tá? Então teve uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período e 23% de queda em relação ao quarto trimestre de 2024, tá bom? Então o mercado projetava um lucro de 9 bilhões de reais para o Banco do Brasil, o banco apresentou 7,3 bilhões de reais e aí veio a derrocada, as ações caíram quase 30% por não ter alcançado aí o lucro estimado do mercado. Alguns fatores foram preponderantes, foram os principais aí para a queda no lucro das ações do Banco do Brasil. O primeiro ponto que muitos não estão falando por aí e que eu falei bastante no vídeo que eu fiz anterior a este é sobre as novas regras contábeis, a resolução CMN 4966/21, tá? Do ano de 2021, que agora está entrando em vigor. Bom, o que mudou com essa resolução, né? A adoção dessa resolução, pessoal, alterou o modelo de provisões para perdas esperadas e afetou bastante aí o reconhecimento de receitas e despesas de todos os bancos, não só do Banco do Brasil, tá? Mas para o Banco do Brasil foi pesado aqui. O banco deixou de reconhecer cerca de 1 bilhão de reais em receitas de crédito, devido à mudança no regime de caixa nas operações classificadas, né, em atrasos de mais de 90 dias. De forma simples, tá? O que o banco fazia? Antes ele colocava no lucro clientes que estavam devendo aí há mais de 90 dias como possível receita, possível lucro. E agora o Banco Central falou o seguinte, não, passou aí dos 90 dias, esse cara já tem que entrar como uma projeção de possível calote. Você não pode virar para os seus acionistas e falar, ó, esse dinheiro a gente vai recuperar. Se o cara já está devendo há muito tempo, possivelmente ele pode te dar um calote e isso tem que ser descontado do seu lucro, tá? Você não pode reconhecer isso como possível lucro. Então, isso afetou muito as ações, o lucro do Banco do Brasil. É uma obrigação nova que tem que ser feita daqui para frente e o Banco do Brasil já precificou nesse trimestre, afetou muito aí o resultado de Banco do Brasil. Um segundo ponto que está todo mundo falando como se fosse o principal é o aumento da inadimplência, especialmente falando no agronegócio. Tá? A inadimplência ela subiu realmente para 3,86% agora no primeiro trimestre de 2025, contra 2,90% do mesmo período do ano anterior. Né? Então, só no setor de agronegócio, a inadimplência atingiu 3,04%, influenciado aí por quebras de safra, enfim, seca, de 2023 e 2024, tá? Então, entendam, né? Não foi só a inadimplência que fez
com que atrapalhasse a queda no lucro do Banco do Brasil. Tivemos também essas novas regras contábeis, que aliás foram as principais responsáveis pela queda aí do lucro de Banco do Brasil. E uma terceira questão, justamente aí por essas novas questões de regras contábeis e também pelo aumento da inadimplência, o Banco do Brasil ele reviu o seu guidance, né? Ou seja, o que é o guidance? A empresa ela informa a sua expectativa futura, sua expectativa e metas para o futuro para os seus acionistas. Tá? Então, por exemplo, ela pode prever que vai ter X de receita total nos próximos meses, o lucro líquido vai ser tal nos próximos meses, tá? Enfim, a sua inadimplência, seus custos, tudo isso ela pode projetar para o futuro. Então, o Banco do Brasil, ele mudou a questão em relação às projeções, ao seu guidance aí para os próximos meses. E essa questão acaba assustando o mercado. Poxa, se você previa que você ia faturar 30 bilhões de reais aí em 2025, agora você está falando que vai faturar, né, vai ter aí um lucro de 27, poxa, então você mesmo está me dizendo que possivelmente o lucro vai cair. Só que o Banco do Brasil não tinha expectativa de entrar agora em vigor essa nova regulamentação. É justo que ele faça uma revisão no seu guidance, ou seja, o nosso lucro esperado não vai ser o mesmo, porque a gente tem novas regras contábeis para aplicar. Só que isso já gerou um pânico no mercado, as casas de análise, os analistas, e eu não estou falando que eu sou melhor do que eles, não. Eu estou falando na minha crença, no que eu acredito que possa acontecer, tá? E eu acredito que muita coisa já foi precificada nesse trimestre. E acho que o mercado bateu demais, pô, 30% de queda em ações de uma empresa como o Banco do Brasil é uma queda muito forte. Bom, agora vamos para a segunda parte aqui do vídeo, né? Quais são os motivos que me fizeram comprar Banco do Brasil mesmo após essa queda? E aí a gente vai entender que realmente o Banco do Brasil está passando por um momento desafiador. Ninguém é contra isso, tá? Realmente estamos no momento mais desafiador para o Banco do Brasil, isso ninguém tem dúvidas. Porém, um dos pontos que foi levantado é a questão da inadimplência, como uma grande preocupação no mercado, se pode continuar aumentando. E aí a gente viu que grande parte dessa inadimplência, 90% aí, veio do setor do agronegócio. E aí eu quero entender mais a fundo e vamos trazer aqui informações do agro para vocês, tá? A gente viu que 2023 e 2024 foi um ano muito desafiador para o agronegócio, né? Não só em relação às suas safras, em relação ao momento do agro, mas também passamos por um momento de juros muito altos no Brasil. Então, quando o agricultor vai lá pegar um empréstimo do Banco do Brasil, os juros estão mais altos nessa época. Fica mais desafiador, a dívida fica mais cara para esse cara, para esse agricultor no caso. E aí, realmente, ele se vê numa situação que às vezes ele precisa do empréstimo, ele tem que aceitar esses juros mais altos, tá? Porém, a gente tem um cenário aqui no Brasil de queda de taxa de juros para os próximos meses. É isso que o mercado já está colocando em pauta. A inflação no Brasil começa a ficar sob controle e para o próximo ano a gente tem uma perspectiva de queda de juros. Ou seja, com os juros mais baratos, a dívida começa a ficar mais barata para o setor do agro. Tá? Um outro ponto também é que com os juros mais baratos, a gente entende que o consumo do brasileiro vai aumentar. Inclusive, ele vai passar a comer mais, vai passar a consumir mais, principalmente a classe mais pobre, e a gente sabe que é a maior parte aqui do Brasil. Então, tudo isso tende a aumentar o lucro aí e a situação melhora para esses agricultores. Até aqueles que estão inadimplentes há mais de 90 dias, né, podem começar a renegociar suas dívidas com taxas de juros melhores. Isso tudo pode melhorar a situação do Banco do Brasil. Então, como diria aí Pablo Marçal, você está pegando essa senha? Você está entendendo onde eu quero chegar? E um terceiro ponto é o seguinte, né? O agro, agora em 2025, ele começou a se recuperar, ele voltou a dar alegria. Olha essa notícia, a agropecuária cresce 12,2% e é o melhor desempenho em 2 anos, puxando o PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2025. Então, se a gente entender que esses pilares podem ser muito importantes para os próximos meses para o Banco do Brasil, considerando que o agro é um grande responsável por receitas e lucros para dentro do balanço do Banco do Brasil, eu começo a entender que talvez a situação pode melhorar para os próximos meses. Tá? Não estou falando que as ações não vão cair mais, podem cair mais, a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo, tá? Mas eu acredito que muito do desafio que o Banco do Brasil está enfrentando já foi precificado nesse balanço agora. As ações podem cair mais, né? Eu comprei as ações agora em R$22, depois dessa baita queda de 30 para R$22, mas elas podem cair mais? Podem. Porém, eu vou falar sobre a minha estratégia com vocês lá na terceira parte do vídeo, tá? Então, entendendo que boa parte, né, da queda dos lucros vieram do agro, vieram com o aumento de inadimplência e que o agro está melhorando e que os juros no Brasil tendem a cair, esse é um ponto que pode melhorar. O outro ponto é a gente entender, né, que a resolução número 4966/2021
do Conselho Monetário Nacional, CMN, né, ligado ao Banco Central, impactou demais a linha de lucro do Banco do Brasil, tá? O resultado foi uma redução de R$ 1 bilhão aí no lucro. Se a gente entender que a projeção do mercado era de 9 bilhões de reais e o banco entregou 7,4, esse 1 bilhão de reais fez muita diferença. O banco também não esperava, talvez, que ia impactar agora já. Então, imagine que não tivesse esse impacto. O banco teria entregue um lucro de 8,4 bi, encostando mais próximo dos 9 bi que o mercado projetava, tá? Então eu acho que muito desse ponto, né, a gente pode entender que já foi precificado nesse primeiro trimestre de 2025. Uma outra questão que eu quero reforçar com vocês é o seguinte: eu comprei as ações a R$ 22, tá? E eu não comprei muito, assim, referente ao que eu já tenho, tá? Eu vou até deixar aqui o comprovante na tela, porque tem muito hater que fala: ah, André, você fala, mas, enfim, será que você compra mesmo? Tá aqui o comprovante na tela, tá? Agora, eu tenho mais de 60 mil reais hoje em ações do Banco do Brasil, então eu comprei menos de 10%, eu aumentei menos de 10%, né? Eu comprei cerca de R$ 4.700, R$ 4.800, tá arredondando R$ 5 mil reais. Eu comprei menos de 10% do que eu tenho na minha carteira de ações do Banco do Brasil. Então, se você tem hoje 5 mil, você comprou, sei lá, R$ 400, não vai mudar muito a tua carteira, tá? Por quê? Eu acredito que as ações podem cair mais, tá? E eu vou continuar comprando, porque a minha projeção para Banco do Brasil é para anos, é para muitos anos para frente. É uma ação que paga muito dividendo e a gente vai falar sobre isso agora, né? Se a gente olhar aqui o valuation da empresa de Banco do Brasil, na minha opinião, ela ficou muito atrativa. Tá, hoje, por exemplo, uma ação está negociando a R$ 21,84, né, o código BBAS3. Nos últimos 12 meses, suas ações caíram mais de 14%, mas nas últimas semanas, quase 30%, né, devido a esse pânico geral do resultado do primeiro trimestre de 2025. Se a gente olhar o PL, que é um indicador importante de valuation, está em 5,74. É um valuation muito atrativo para um banco brasileiro, um dos grandes bancos brasileiros, tá? Lembrando que o PL é o indicador de preço dividido pelo lucro, ou seja, né, o preço que negocia hoje na Bolsa de Valores, o preço da sua ação 21,84 multiplicado pela sua quantidade de ações disponíveis no mercado, dividido pelo seu lucro anterior, tá? Que foi agora aí os quase 7,5 bilhões de reais. Para o futuro, se esse lucro aumentar, esse PL pode ficar ainda menor. Mas enfim, caso a empresa repita o lucro do passado para o futuro, em cerca de 5 anos e meio você recupera 100% do seu dinheiro investido, tá? É um PL muito atrativo. Abaixo de 10 eu acho que é brilhante aqui para o Banco do Brasil. Já o seu preço sobre valor patrimonial, que mostra para nós o quanto nós estamos pagando pelo valor patrimonial de Banco do Brasil, tá muito atrativo, 0,69. O que ele me mostra? Que hoje as ações negociam frente ao seu valor patrimonial, mais de 30% de desconto apresentam aqui em tela, tá? Então, realmente está muito atrativo. E o dividendo hoje da empresa, 13,58%, é um dividendo muito legal, lembrando que é um dividendo isento de imposto de renda, tá? Tá pagando mais aqui do que a própria renda fixa no Brasil. Olhando aqui o gráfico, a gente puxou aqui de 10 anos, tá? Começando aqui em 2015 até 2025, a gente percebe que teve uma queda muito grande ali na época da pandemia, todo o mercado caiu, tá, mas olha agora, novamente puxando uma grande queda. Mas olha o que aconteceu pós-pandemia, onde todo mundo achou que o mercado ia acabar. As ações do Banco do Brasil subiram bastante. Agora, essa queda puxando aqui para baixo, eu acredito que pode ter o mesmo movimento, tá? É isso que eu estou acreditando, porque eu acho que foi um resultado pontual, um resultado ruim, e eu já expliquei para você todos os motivos que me levam a crer nisso. Olhando aqui o histórico do preço sobre valor patrimonial, a gente vê hoje que ela está aqui com 0,70, um pouco abaixo de 0,70, 0,69, a gente já está ali chegando na época de 2015, que teve a pior crise do Brasil com a era Dilma, teve o impeachment da Dilma, né, as empresas estatais desabaram, então a gente está chegando no mesmo PVP, sendo que nós estamos também batendo ali, ó, quase um período de 2021, que nós estávamos no calor ali da pandemia. Então eu acredito, olhando esse valuation, que a empresa está muito atrativa, tá? Seguindo aqui os dividendos, a gente vê que hoje, olha lá, é o maior dividendo da história do Banco do Brasil. Então, tudo isso me fez levar a crer que era um bom investimento para o momento, tá bom? Bom, pegando aqui as receitas e lucros, era meio que óbvio que o Banco do Brasil não tivesse dado prejuízo nos últimos 10 anos, é uma empresa muito eficiente, tá? Abrindo aqui os números,
a gente vê que a receita do banco, desde 2020, ela só cresce. Olha lá, 121 bilhões em 2020, 125 bilhões em 2021, 236 bilhões em 2022, 2023, 265 bilhões, 2024, 273 bilhões e nos últimos 12 meses, 278 bilhões. Ou seja, o banco continua eficiente. A receita do banco aumentou, não caiu. Tá? Agora foi muito afetada por todos os pontos que a gente falou. Por isso que o lucro caiu. Tá? Se a gente pegar de 2020, 13 bilhões para 2025, né, pegando 2024 e 2025, 24 bilhões, o lucro quase dobrou. Então é uma empresa muito eficiente, tá? Deu uma derrapada agora, mas o porquê que eu vou deixar de acreditar numa empresa tão boa, tão ligada ao agro? Lembrando que o agro é responsável por 25% do PIB brasileiro. O agro empurra o Brasil para frente, né? E está muito ligado ao Banco do Brasil. O agro também derrapou em 2023 e 2024. Por isso que aumentou a inadimplência. Agora, vai ficar sempre assim? Eu acredito que não. E chegamos na terceira parte do nosso vídeo. E se você está gostando, né, desse vídeo, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Muito importante para mim, até que você também esteja inscrito no canal. Vem aqui em cima, aperta o botão de se inscrever e aperta o sininho com todas as notificações ali no YouTube para ele divulgar quando eu faço um vídeo aqui, tá? Bom, mas por que eu comprei, então, ações do Banco do Brasil frente a todo esse cenário obscuro e todo mundo falando para vender as ações? Primeiro ponto. Ações estatais são mais arriscadas? São, porque o governo é sócio, né? E o governo muitas vezes utiliza essas empresas para benefício próprio. Por exemplo, Petrobras. Ah, quero abaixar a gasolina porque está em época de eleição. Ele vai lá e manda baixar a gasolina, né? E não está nem aí para os acionistas. Vamos diminuir os dividendos, o mercado não gosta disso. Banco do Brasil também pode acontecer alguma interferência. Então acaba sendo mais arriscado. Geralmente as ações de Banco do Brasil vão negociar com um preço menor do que um Itaú, menor geralmente, aí um valuation mais barato também do que o Bradesco derrapou muito também. Mas vamos colocar aqui o Itaú, geralmente vai estar abaixo porque tem a questão de ser uma empresa estatal. Mas o Banco do Brasil e o Banco Itaú, nos últimos anos, sempre andaram lado a lado ali na entrega do seu lucro, tá? Mas enfim, por que eu comprei? Porque eu acho que quando o preço está muito atrativo, assim, o valor está muito atrativo, compensa o risco se tornando uma boa oportunidade. E esse foi o grande motivo que me levou a comprar, tá? Outro ponto, eu investi em ações do Banco do Brasil pensando no longo prazo. Eu não estou pensando daqui 6 meses vender as ações. Eu estou investindo para daqui 10, 15, 20 anos. Até porque é uma empresa que paga bons dividendos e boa parte da minha estratégia hoje de ações é ter ações que pagam bons dividendos. Bom, e é importante também reforçar com vocês que eu não tenho só ações do Banco do Brasil, né? Eu tenho uma carteira toda diversificada dentro das minhas ações, eu tenho elétricas, eu tenho empresa de seguros, tenho empresa de saneamento, tenho outro banco também, o Banco Itaú no caso, então a minha carteira ela tá bem diversificada, eu não tô apostando todas as minhas fichas ali em ações do Banco do Brasil, tá bom? Mas, enfim, né? Comenta aqui embaixo comigo qual é a sua opinião, qual é a sua visão para as ações do Banco do Brasil. Se você é contra, não tem problema, eu quero entender o seu raciocínio também. Coloca aqui que pode me ajudar, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.